Olá, salve, salve, bom dia. Vamos dar início à aula de Química e o nosso assunto são as reações inorgânicas. Então, as reações inorgânicas são aquelas que ocorrem quando os reagentes e os produtos são substâncias inorgânicas. Então, a classificação delas são basicamente, podemos classificar as reações químicas inorgânicas em síntese ou adição, análise ou decomposição, reações de deslocamento, ou seja, substituição de uma simples troca, reações de dupla troca, dupla substituição ou duplo deslocamento. Então, as reações químicas, elas podem ser classificadas de diversas formas, mas as que são inorgânicas geralmente são subdivididas segundo o número de substâncias formadas, número de reagentes e presença ou não de substâncias simples ou compostas. Então, vamos aos principais tipos de reações inorgânicas, que são as 4, né? Então, a primeira é a reação de síntese ou adição. São aquelas em que 2 ou mais reagentes unem-se para formar um único produto. Então, aqui a gente tem uma reação genérica, onde uma substância A vai reagir com uma substância B, formando, então, um produto AB. Estas sínteses podem ser totais ou parciais. Então, na síntese total, temos a formação de um produto a partir de 2 reagentes que são substâncias simples. Lembrando que a substância simples é aquela que é formada por apenas um elemento químico, como é o caso do nitrogênio, do hidrogênio, do cloro e do oxigênio. Então, por exemplo, o carbono une-se ao oxigênio para formar o dióxido de carbono. Então, carbono mais oxigênio são 2 substâncias simples, vão formar uma substância composta, que é o dióxido de carbono. Outro exemplo, ao se queimar a fita de magnésio, o oxigênio presente no ar reage com o magnésio da fita, originando o óxido de magnésio. Então, o magnésio mais o oxigênio do ar vai dar o óxido de magnésio. Aqui a gente tem uma imagem, então, da queima da fita de magnésio. E na síntese parcial, quando utilizamos uma ou mais substâncias compostas, formadas por 2 ou mais elementos químicos, como reagentes de uma síntese. Por exemplo, a reação de óxido de cálcio, aqui, com a água, vai produzir o hidróxido de cálcio. O exemplo 2 é o caso da formação do ácido sulfúrico a partir do trióxido de enxofre e água. Então, o trióxido de enxofre, né, tem enxofre, tem oxigênio, então é uma substância composta. H2O também é uma substância composta, eles vão reagir, vão formar, então, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. A reação de decomposição ou análise. Agora é o contrário. Então, é o contrário da reação anterior, ou seja, uma substância é decomposta em 2 ou mais. Então, a gente tem uma substância AB, né, formada aqui, nesse caso, genérico, por dois elementos químicos, e eles vão se decompor, ou seja, vão produzir uma substância A e uma substância B. Essa decomposição pode ocorrer em virtude de um aquecimento, que aí a gente chama de pirólise, ou da passagem da corrente elétrica pela substância fundida, ou em meio aquoso através de eletrólise. Ou o agente da decomposição também pode ser a luz, que daí recebe o nome de fotólise, que é o caso da fotossíntese, né? No exemplo, quando
Por exemplo, quando os airbags de um automóvel são acionados, ocorre a decomposição da azida de sódio por calor. Então, aqui a gente tem uma reação com azida de sódio, e esse símbolo aqui é o calor, né? Então, é uma reação por pirólise. Vai produzir nitrogênio e sódio. E o gás nitrogênio liberado que infla a bolsa, protegendo o motorista de alguma lesão. O sódio liberado na reação, acima ainda reage com outro composto, o nitrato de potássio. Essa reação libera ainda mais nitrogênio para inflar a bolsa. Aqui tem um errinho, só vou arrumar. É o gás nitrogênio liberado, né, que infla a bolsa. Os tipos específicos de análise. A pirólise, quando algumas substâncias compostas são submetidas ao aquecimento, elas se decompõem. Esse tipo de reação é chamado de pirólise, que do grego piro significa fogo e lise significa quebra. Isso é, a quebra de um composto por meio do fogo. Então, vocês podem perceber que sobre a setinha aqui sempre tem esse delta que representa aquecimento. A fotólise, a decomposição da substância química, então, pela luz, ou seja, pela radiação luminosa. E a eletrólise é uma reação de decomposição que ocorre pela passagem de eletricidade por um líquido iônico. Ao passar a corrente pelo sal de cozinha, que é o cloreto de sódio fundido, por exemplo, forma-se o sódio metálico e o gás cloro. Então, aqui a gente tem o símbolo I, que é através de corrente elétrica, né? Já que na física o I representa intensidade da corrente, então aqui a gente usa o I também, a luz e a pirólise. A reação de deslocamento ou simples troca. Nesse caso, uma substância simples reage com uma substância composta, originando outra substância simples e outra composta, ou seja, a troca dos ligantes. Então, uma substância simples, que é representado por A, mais uma substância composta, que é a BC, vai reagir e vai formar como produto uma substância composta, que é a AC, a que eles trocaram, né? A se uniu ao C, mais uma substância simples, que é o B. Então, no exemplo, observe que a substância simples é o cobre, mas ele ligou-se ao íon nitrato. Aqui já é essa reação de baixo aqui. Formando uma nova substância composta, o nitrato de cobre 2. E uma nova substância simples, que é a prata. Então, o cobre, substância simples, mais nitrato, deu o nitrato de cobre e a prata. Essa reação é classificada em físico-química como uma reação de oxirredução, pois há transferência de elétrons entre as substâncias envolvidas. No caso, a transferência dos elétrons ocorre da substância simples para a composta. Assim, na prática, notamos que quando se coloca uma fita de cobre em uma solução de nitrato de prata, com o tempo, a solução de nitrato de prata vai deixando de ser incolor, ficando azulada, e a fita fica em um tom prateado. Isso porque a prata da solução vai sendo deslocada pelo cobre da fita. O tom azulado da solução deve-se à formação de íons cobre em solução. Você pode ver essa reação na imagem. Então, aqui a gente vê como o líquido está ficando azulado e a fita está prateada. A reatividade relativa dos metais, a fila de reatividade crescente. Por exemplo, os metais nobres, como ouro, prata, mercúrio, cobre,
são menos reativos do que hidrogênio, que é menos reativo que os metais comuns, como ferro, zinco, alumínio, que são menos reativos que os metais da família 1A e família 2A, como magnésio, sódio, cálcio, bário e potássio. A reatividade relativa dos ametais, que é a fila de reatividade crescente também. Então, se a gente começar pelos menos reativos, enxofre, iodo, bromo, cloro, oxigênio e flúor. Nas reações de simples troca, sempre ocorre variação do número de oxidação, que a gente chama de NOx. Então, é uma reação de óxido-redução. O metal mais reativo reage com as substâncias iônicas, cujos cátions são menos reativos. Em outras palavras, o metal à esquerda reage com a substância formada por íons situados à sua direita, e o contrário não ocorre. Lembrando-se do exemplo que foi dado, veja na fila de reatividade que o alumínio está à esquerda do cobre. Por isso, o alumínio reage com a solução formada pelos cátions do cobre, mas o cobre não reage com uma solução formada por cátions alumínio. Veja que o metal mais reativo é o lítio e o menos reativo é o ouro. Essa tabelinha aqui, ela está numa sequência diferente, tá? Então, ela vai no sentido de maior reatividade. Então, os mais reativos estão à esquerda e os menos reativos estão à direita. Então, aqui estão os metais alcalinos e alcalinos terrosos, os metais mais comuns e os metais chamados de nobres, como o ouro, a platina, a prata. O ouro, que é pouco reativo. Esse é um dos motivos do ouro ser tão valioso, pois não reagindo, ele permanece intacto por muito tempo. Isso pode ser visto nos sarcófagos e esculturas egípcias revestidas de ouro, que datam desde a mais remota antiguidade. Também visualizamos isso quando comparamos a durabilidade de uma joia de ouro puro com a de uma joia feita de outros metais, que são mais reativos que o ouro. E a última reação, a reação de dupla troca ou metátese, ocorre entre duas substâncias compostas, em que seus elementos ou radicais fazem trocas entre si, formando novas substâncias compostas. Então, a gente tem uma substância composta genérica, né, AD, mais outra BC. Então, eles vão reagir e vão formar os produtos AC e BD. Também são duas substâncias compostas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, quando se coloca para reagir uma solução de cal hidratada em uma de sulfato de alumínio, ambas são incolores, há a formação de um precipitado branco, como mostra a reação e a imagem abaixo. A imagem está aqui. Então, a reação óxido de cálcio vai reagir com sulfato de alumínio, né? Aqui você pode perceber que são substâncias compostas, e elas vão fazer uma dupla troca. Então, vai se formar o hidróxido de alumínio e o sulfato de cálcio. Então, novamente, a reação, observe na reação que o cálcio, que antes estava ligado ao hidróxido, que é o OH, une-se ao sulfato, e o alumínio, que antes estava ligado ao sulfato, une-se ao hidróxido, formando dois novos compostos. E aqui a gente tem um quadro com um resumo, né,
Então, os tipos de reação, a síntese ou a adição, que pode ser total ou parcial. Na total, todos os reagentes são substâncias simples, e na parcial, pelo menos um reagente deve ser substância composta. Aí a gente tem a análise, né? A reação de análise ou decomposição, que pode ser pirólise, fotólise e eletrólise. A pirólise é devido à decomposição provocada pelo calor, fotólise, decomposição provocada pela luz, e eletrólise pela corrente elétrica. O deslocamento ou simples troca. Pode ser o deslocamento do cátion. O zinco é mais reativo que o hidrogênio, por exemplo, nessa reação. E o deslocamento do ânion, que o cloro é mais reativo que o iodo. E a reação de dupla troca ou permutação, que inclui as reações de neutralização. Então, um dos produtos deve ser menos solúvel, mas volátil ou mais fraco que o reagente. Encerrando o nosso compartilhamento. Encerrando a aula, obrigada.